Boa tarde, boa noite, bom dia. Bem, pessoal, nesse trabalho que eu vou apresentar aqui, eu vou falar sobre a filosofia da ciência. Bem, eu vou falar sobre alguns tópicos que nós temos aqui. No primeiro tópico, nós temos sobre o senso comum. Segundo tópico, sobre ciência. O terceiro tópico é senso comum e ciência. O quarto, aposta na ciência. O quinto, o jogo e as regras. Bem, esse trabalho aqui foi baseado no estudo, né, desse livro, Filosofia da Ciência. No primeiro tópico que fala sobre senso comum, a primeira parte nós tem origem na experiência. O que é exatamente o senso comum, né? A questão do senso comum. Bem, o senso comum é aquilo que as pessoas elas fazem, que é comum delas realizarem. Tipo, diante de um determinado problema, elas vão ter uma determinada ação para resolver esse problema. Então, isso é o senso comum. Conhecimento empírico. Esse conhecimento empírico é um conhecimento acumulado, é um conhecimento vivenciado no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Então, elas usam alguns métodos para resolver alguns problemas. Então, isso aí forma um conhecimento empírico. A motivação é um saber prático ligado ao cotidiano. Tem valor relativo relacionado sempre à cultura onde foi produzido. De fato, o senso comum ele tem um valor relativo na cultura onde, tipo, determinados grupos de pessoas elas têm elas usam uma determinada metodologia para resolver um determinado problema, né? E isso varia de cultura para cultura. Sobre ciência, segundo tópico, conhecimento racional. A ciência, ela, diferentemente da filosofia e de questões religiosas, de fé, a ciência ela é racional. O que isso quer dizer? Que precisa de um conhecimento mais baseado assim, em estudos, não em mitos ou algo do tipo, né? Então, é preciso ter uma metodologia e uma explicação científica para explicar determinado fenômeno. Construção de teorias baseadas na observação de fatos. Motivação pela verdade, onde o interesse principal é o conhecimento em si mesmo. Valor universal, independente da cultura ou localização geográfica. Terceiro tópico, o senso comum. Senso comum e ciência. O senso comum e a ciência são expressões da mesma necessidade básica, a necessidade de compreender o mundo, a fim de viver melhor e sobreviver. De fato, desde da pré-histórica, né, dos primórdios, que surge aí essa questão de um homem ele tem sempre buscado melhores condições de sobrevivência no meio em que ele vive. E de início ele usava o quê? O senso comum, que era o conhecimento dele, né, que ele tinha no cotidiano, e com o passar do tempo veio surgir uma nova forma de pensar, né, que então surgiu assim a questão da ciência, né, de fazer o uso da ciência, de explicar por que determinadas coisas elas funcionam daquela forma e segue aquele padrão. O senso comum e a ciência são completamente complementares, porque é o senso comum que traz os problemas mais fundamentais para as ciências desenvolver. O senso comum e a ciência estão intimamente ligados. Verdade. O senso comum, quando você tem um determinado... Porque na questão do senso comum, nós não precisamos fazer uma explicação, né? Não precisamos demonstrar de que forma aquilo aconteceu, né? Mas, partindo do senso comum, já introduzindo a ciência, a gente vai utilizar-se da ciência para fazer a explicação desse determinado fato que a gente, por exemplo, quer resolver um determinado problema, né?
Então, a gente vai usar da ciência para fazer essa explicação de como isso ocorreu. Quarto tópico, né? A aposta na ciência. A ordem, a ciência e a organização dos fenômenos. O surgimento da ciência a partir do desejo. Bem, a ciência ela é bem organizada, né? Ela é racional, né? Como já foi falado. E ela surge aí a partir do momento que o homem busca, não de uma forma filosófica, de tentar interpretar o mundo, a ordem das coisas, o ambiente, né, a natureza. Então, ela surge aí com esse desejo que o homem tem de querer explicar determinados fatos, fenômenos que ocorrem na natureza, né? Tipo, por que chove? Porque chove porque lá no céu tem as nuvens e aí cai água. Mas isso aí é um fenômeno e tem uma explicação por que isso ocorre, né? A gente sabe que tem o calor que aquece a água e a água evapora, aí forma lá, se condensa e assim depois vem a precipitação. Né? Então, esse desejo de querer explicar de que forma as coisas estão organizadas no ambiente. O jogo, né? Temos aqui o jogo, que tem todas estas situações a ver com a ciência, muito, né? Inquietações por trás de padrões, a ciência oculta. As regras. Receita. Instruções de como proceder mediante a uma problemática a fim de alcançar o resultado pré-meditado. Testes sucessivos com intenção de validar as instruções ou refutá-la. Aqui fala, né? A questão das regras de uma receita. Bem, de fato, né? Um exemplo. Se a gente vai fazer um bolo, vou dar um exemplo aqui como um bolo, né? Aí tem lá, a receita vem dizendo o quê? 2 xícaras de açúcar, ou manteiga, depois vem falar sobre ovos, né? Então, junta aquilo dali e dali você vai fazer o uso daqueles materiais ali e vai formar o bolo. Da mesma forma, né, a questão da ciência. Ela tem uma receita, não é você ver um determinado fenômeno e só a partir da observação você querer afirmar que aquilo ali é verdadeiro para todas as ocasiões. Então, aí é necessário ter mais como eu posso dizer, de uma observação. Você tem que fazer testes, né, e fazer um estudo mais aprofundado a respeito da questão de que você quer trabalhar. E aí são feitos testes, né, e mediante esses testes, se um falhar, então aquilo não é verdadeiro. Então você tem que voltar totalmente o seu trabalho e refazer todo o processo. Bem, pessoal, essa que eu queria falar mesmo só a respeito da questão da filosofia, né, da ciência. Então, a ciência ela é muito importante, né, a questão do desenvolvimento tecnológico, intelectual do homem. E todos nós somos capazes, né, de produzir questão da ciência, de fazer algo baseado-se na ciência e não em um conhecimento daquilo que a gente acha que é, né, através das metodologias e das regras dentro da ciência. Bem, esse aqui foi o meu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar mandando essas dúvidas para mim, que eu vou tentar explicar, né, da melhor forma possível.